Vamos estudar um pouquinho mais? Vamos lá então. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos prosseguindo o nosso estudo da carta aos Hebreus. Deus amado, obrigado porque o Senhor tem atendido às nossas orações, o Senhor tem nos iluminado o caminho, tem nos guiado a toda a verdade, Senhor. O Senhor tem aberto nossos corações para receber a Tua palavra. A gente pede isso mais uma vez. A gente pede mais uma vez que o Senhor revele a palavra para a gente e que o Senhor plante essa palavra nos nossos corações como semente em boa terra, para que a gente frutifique, para que a gente honre o Teu nome. E oramos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos retomar nosso estudo de Hebreus, capítulo 2. Se você perdeu o comecinho, eu lhe convido, depois desse vídeo, volte lá para o começo de Hebreus, para você poder pegar e entender um pouquinho ali, que a gente não sabe quem é o autor, a gente não sabe para quem foi enviada essa carta, mas o conteúdo a gente sabe, a gente está aqui estudando juntos, né? Só uma coisinha, se você não sabe como pesquisar, tá? Vai aparecer aqui aos 3 minutos, mais ou menos, aqui em cima vai aparecer um card. Como estudar, como usar esse canal para estudar sua Bíblia. Nos comentários aqui, na descrição, o primeiro item da descrição é como usar esse canal para estudar sua Bíblia. E no finalzinho vai aparecer mais ou menos aqui uma tela desse vídeo que você clica e vai lá para aprender a pesquisar no canal, a pegar esses estudos desde o começo, tudo isso aí você aprende lá, tá bom? Vamos então ao texto sagrado? Vamos lá retomar nossa leitura. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Mais uma frase longa que eu vou lhe ajudar aqui a entender. Então, ele está falando que o que aconteceu aqui foi ao levar muitos filhos à glória. Tá? Esse é o propósito da salvação, esse é o propósito do sacrifício de Cristo, levar pessoas para Deus. Então ele fala que era conveniente que Deus, ele tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação desses filhos levados à glória. Eu pulei uma parte aqui e vou voltar para entender. Então o que Deus estava fazendo? Ele, pelo sofrimento, tornou perfeito o autor da salvação. O autor da salvação é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi tornado perfeito por Deus no sofrimento. Aí você fala, mas Jesus não era perfeito? Olha só. Cuidado com o conceito de perfeito, tá? Essa que é a chave. Quando Jesus estava caminhando sobre essa terra, ele não estava, naquele momento, revestido da sua glória. Ele se despiu dessa glória. O corpo dele sangrava, tanto que ele foi sangrado lá no madeiro. Ele tinha fome, precisava comer. Ele ficava cansado, precisou descansar num barco. Ele, para caminhar da Galileia, para ir da Galileia até a Judéia, ele foi andando, porque ele não era onipresente. Ele não sabia naquele momento o dia que ele voltaria. Ele falou, só o Pai que sabe. Então, o sofrimento, o caminhar para a cruz, é isso que levou ele para a glória dele. Para ser assentado lá, no trono ao lado do Pai, revestido de glória e honra, digno de todo louvor. Então, olha aqui, voltando para o texto. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe. Então, Deus, ele é a causa da existência e ele é o meio que a existência permanece. Eu sei, tem um pessoal, tem teoria para tudo, né? Aí tem um pessoal que acha assim, não, Deus ele criou o universo, ele escreveu as regras do universo e deixou o universo funcionando e agora o universo funciona por essas regras. Não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas, que ele mantém toda a existência. Tudo é mantido. Eu estou aqui olhando para o capítulo 1, o verso 2. Eu quero chamar essa atenção, nós já estudamos aqui, né? O Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então veja aqui, no capítulo 2 fala que Deus, né? Ele é o autor, ele é o que fez tudo. No capítulo 1 ele fala que Deus fez tudo por meio do Filho. Ele identifica o Filho com o Pai com o Filho. E aí nós vamos juntando aqui os conceitos, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, fala que é o Espírito de Deus. Então Jesus e o Pai são um, e aí a gente vai ter e fecha a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a gente lendo a Bíblia a gente entende que os três são um só. E que Deus, ao mesmo tempo, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Ora, tanto o que santifica
Quantos que são santificados provém de um só. Então o que santifica é Cristo. Quem é santificado? Somos nós que somos salvos. Todos viemos de um só, de Deus. E é por isso que Jesus não se envergonha em chamar os salvos de irmãos. Não é fantástico isso, gente? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso, eu e você. Ser chamado por Jesus de irmão. Olha, eu tenho um amigo, um amigão chegado demais. Quando ele me chama de irmão, ele mexe comigo. Porque é uma pessoa que eu prezo muito. Então, ser chamado de irmão por alguém que eu prezo muito esquenta o coração. Aqui está dizendo que Jesus não se envergonha de chamar os salvos de irmãos. Ser chamado por Jesus de irmão é muita coisa. É muita coisa. Verso 12, no capítulo 2, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Jesus está falando para Deus assim: eu vou proclamar o teu nome aos meus irmãos. A igreja. Isso é maravilhoso, gente. Como é que nós vamos negligenciar essa tão grande salvação, que é o que a gente já viu aqui nesse capítulo 2? Jesus, aquele que por sua palavra nos salva e mantém todas as coisas, nos chama de irmãos. Como é que a gente vai negligenciar isso? Como é que a gente vai ter pouco caso por isso? Não dá. Na assembleia te louvarei. E também, nele porém minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Somos chamados de irmãos, somos chamados de filhos. Somos família de Deus. Somos família de Cristo. Coisa fantástica, né? Ah, perguntinha para você. Você que me vê aí. Você que crê em Jesus. Você já foi batizado? Você já foi batizado? Não foi? Seja. Você está perdendo. Está perdendo tempo. Está esperando o quê? Seja parte da família de Cristo. Olha o que o Senhor falou lá no último capítulo lá de Marcos, né? Que ele falou que, no último capítulo de Marcos, último capítulo de Mateus também, né? Que quem crer e for batizado será salvo. Ora, não perca. Se você não é batizado, procure o seu pastor e diga assim: eu quero ser batizado. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero receber a água do batismo com a palavra de Deus para poder participar desse momento maravilhoso. Voltamos aqui. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Coisa linda. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, então não são os anjos, somos nós. Ele também participou dessa condição humana, que é ser feito de carne e sangue. Ora, se ele veio para nos levar para Deus, para nos salvar, e nós somos aqui de carne e sangue, né? Ele também veio participar da condição humana, para que pela sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. O próprio Senhor Jesus falou, né? O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Sim, ele tem poder de matar. Então Jesus faz o quê? Se torna mortal. Vem para um corpo humano. Nesse corpo ele sofre, morre, derrota a morte, derruba os poderes das trevas e conquista um povo para o Senhor nosso Deus. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. O medo da morte é uma coisa que mexe com as pessoas. E é curioso a gente ter cristãos que têm medo da morte. É esquisito isso, é não ter a perspectiva correta. Tem pessoas que têm medo do sofrimento, é diferente. Não querem passar por dor, não querem ver os seus amados sofrendo. Eu entendo. Quem não tem Deus, ou quem tem falsos deuses, pode ter muito medo da morte. Porque pensa assim: e aí, o que tem depois? Acaba tudo? Vou para um lugar ruim? Existe um lugar melhor? O que eu tenho que fazer para entrar nesse lugar melhor? Agora, quem é de Jesus não tem que temer a morte. Primeiro, porque sabe que dali vai para o céu. Segundo, porque sabe que a morte é um inimigo que será derrotado. Está lá no Apocalipse. A morte será derrotada. Então, não tem que temer a morte. Verso 16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda. Então, o que está falando aqui, né? Os de carne e osso, os de carne e sangue, né? Que é a linguagem bíblica. Carne e osso é a nossa linguagem. Não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão.
Aqueles descendentes de Abraão, a gente pode dar uma dupla aplicação, né? Tanto ele está falando aqui com o povo de Israel, aqueles descendentes biológicos de Abraão, quanto a aplicação também do Novo Testamento, que diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Entendeu aqui? Interessante, né? Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, inclusive ser mortal. É para isso, para ele poder vencer a morte, para ele poder levar as pessoas para Deus e tirar das pessoas esse medo da morte, ele veio se tornar semelhante a nós. Para se tornar o quê? Sumo sacerdote, já vou explicar, misericordioso e fiel, com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa carta aqui foi destinada a cristãos que eram de origem judaica e que estavam no perigo, por causa das pressões da época, de voltar para o judaísmo e abandonar Cristo. Então ele está falando em termos que para eles eram muito conhecidos. Sumo sacerdote era o seguinte: haviam os sacerdotes. Todos eram levitas, todos descendiam de Arão. Só que apenas um era o principal, o sumo sacerdote. Era esse que entrava no lugar mais santo do tabernáculo, depois do templo também, né? O tabernáculo era o templo na forma de uma tenda móvel, o templo já era feito de pedras em Jerusalém. Era esse sumo sacerdote que entrava lá para oferecer sacrifícios, né, em favor do povo, para propiciação dos pecados, quer dizer, para o perdão dos pecados, para tornar as pessoas propícias a Deus. Então ele fala que Jesus veio em semelhança aos seres humanos, para ele se tornar o sumo sacerdote misericordioso. Curioso, depois ele vai retomar esse ponto. Jesus era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Então o sumo sacerdócio dele é diferenciado. É diferenciado. Sumo sacerdote misericordioso. A misericórdia é a característica de tomar também para si a condição do outro, né, para poder levar esse amor para o outro. E fiel com relação a Deus. Então não era um sumo sacerdote que pecava, como eram os sumos sacerdotes humanos, não. Tanto era que o sumo sacerdote humano, primeiro, ele tinha que fazer um sacrifício pelos seus pecados, para daí ele poder apresentar o sacrifício pelo povo. Jesus não. E fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, ele comprar o perdão dos pecados do povo, que foi com o sangue dele. O sangue dos animais no Antigo Testamento, até a ressurreição de Cristo, vamos dizer assim que ele era provisório e temporário, tanto que todos os dias se ofereciam sacrifícios de manhã e à tarde no templo. Mas Jesus ofereceu seu sangue uma vez só e resolveu tudo. Porque tendo em vista o que ele mesmo, Jesus, sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Outra coisa interessante, Jesus não pecou, mas ele foi tentado. Por exemplo, os 40 dias que ele passou no deserto, jejuando e orando, se preparando para o seu ministério. Apareceu o diabo com tentações a ele. Então Jesus, ele sabe, ele conheceu na pele o que é ser tentado. Ele pode se compadecer da gente nas nossas tentações e nos ajudar, porque ele veio experimentar isso. Sabe o que ele não experimentou? Cair na tentação. Ele não experimentou desonrar a Deus, desobedecer a Deus, cair no pecado. Isso ele não fez. Mas ele pode nos socorrer nas nossas tentações como alguém que pode dizer assim: eu sei o que você está passando, não como conhecimento teórico, mas porque eu andei aí nessa terra poeirenta. Eu sujei os meus pés com essa poeira dessa terra. Eu queimei a minha pele no sol, eu tive sede, eu tive fome, eu tive tentações. Eu sei o que é isso. Só que ele venceu. E aí, ele nos inspira e ele nos ajuda. Vou aqui repetir e revisar esse verso. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, olha, a tentação dele não foi pequena não, né? Ele sofreu tentações que eu e você não sofremos. Ele sofreu a tentação de fazer coisas que a nós até são impossíveis, né? O diabo falou para ele: fala aí, dá uma palavra e transforma a pedra em pão. Ele estava com fome, né? Eu e você nem podemos ser tentados a isso, porque a gente não tem essa capacidade, né? Mas nós somos tentados a muitas outras coisas. Por exemplo, a obter o pão de maneira inadequada. Ele foi tentado a se exibir em glória, né? Subir lá no pináculo do templo e pular de lá para tentar a Deus, para botar Deus na parede.
Aí muita gente é tentada, eu já vi até gente cair nisso, né? Não de pular do pináculo não, tá? Mas de tentar botar Deus na parede, tentar provar Deus. Mau negócio. E aí foi tentado a adorar o diabo. E isso muita gente cai. Como tem gente adorando o diabo? Dentro de igrejas, inclusive. Hoje, Mamon, Jesus nomeou Mamon, deu esse nome, que é o demônio que representa o culto ao dinheiro. Mamon hoje é o deus de inúmeros lugares que tem uma plaquinha escrito igreja na porta. É simples, é só você ir num lugar desse, se sentar e ouvir a pregação. Vai 3, 4, 5 finais de semana. Você vai ver que os temas se alternam, mas sempre pedem o seu dinheiro. E algumas, inclusive, dizem que se você não der o dinheiro, você não vai para o céu. Ou seja, o Deus deles é Mamon. Precisa de dinheiro para eles para ir para o céu. Não foi isso que Jesus fez. E ele, quando foi tentado, ele não caiu, mas ele sabe o que é a tentação. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, por conhecer isso. Veja a sequência lógica que o autor de Hebreus está traçando, desde o capítulo 1. Ele mostrou o Filho como superior aos anjos. Ele mostrou, então, o Filho vindo à Terra, se tornando o homem, por um pouco de tempo, um pouco menor do que os anjos, com as limitações que ele assumiu, e que com essas limitações, ele se tornou capaz, então, de morrer e, então, nos comprar para Deus. Ele também, com essas limitações, foi tentado, e aí ele se torna possível de ter misericórdia e entender as nossas tentações também. Olha essa sequência lógica. Isso aqui é muito importante. E aquela fala, né? Essas são duas falas que eu quero ressaltar aqui. Tá? Uma é a do verso 3 do capítulo 1, que a gente já viu, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Jesus é a plena manifestação de Deus. Não está no Antigo Testamento a plena manifestação de Deus, está em Jesus. E outro, no capítulo 2, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A gente tem que se apegar às verdades aprendidas. Não é assim, não, eu já li a Bíblia, eu já estou na igreja há tantos anos. Não, se apega, volte para as verdades aprendidas. Não sejamos nós como aquela igreja lá no Apocalipse, onde o Senhor fala um monte de coisa e falou, só tem uma coisinha contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Nós não podemos ser assim. Temos que estar firmes no primeiro amor, firmes nos conceitos, no conhecimento das verdades que nós já aprendemos, para que a gente jamais se desvie delas. Com isso, concluímos o capítulo 2 e estamos prontos agora para iniciarmos o estudo do capítulo 3, mas esse é no próximo vídeo, que eu convido você a voltar para a gente continuar o estudo e peço a você para encaminhar este vídeo aqui de hoje para uma pessoa, para ajudá-la também a conhecer a palavra de Deus. Até a próxima!